na paz. Nesse vídeo eu vou te mostrar que desde as grandes religiões até as pequenas, desde os povos mais isolados até aqueles que estão nas grandes cidades e em alguns casos até mesmo, pasmem, os ateus praticam a oração. Exatamente, oram. É mole um negócio desse? Então, se você ficou curioso, vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele like aqui, por favor. E se você é novo aqui no canal, faça o seguinte, não só curta, mas também já se inscreva para que você possa receber os vídeos que virão por aí, porque eu estou iniciando uma série sobre oração. Essa é a primeira aula de uma série de 3 aulas sobre oração. E se você não sabe quem eu sou o Carlos Araújo, eu sou especialista em teologia, em filosofia e em história, e todas as semanas eu tenho trazido vídeos que ajudam as pessoas a compreender um pouquinho mais sobre não só a palavra de Deus, mas temas dos mais diversos do universo da teologia e da vida espiritual. Eu bato na tecla que sim, você pode e deve estudar teologia, mas você precisa ser uma pessoa não só sábia, mas uma pessoa que entende que a sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então você precisa ter espiritualidade, desenvolver a sua vida espiritual, tá certo? Então, sem delongas, vamos para este vídeo, essa aula, primeira de 3 aulas, e é muito importante, gente. Só para você entender essa série, que eu falo muito sobre essa questão da necessidade de você ter uma vida devocional de fato. E uma das bases da vida devocional, quem me acompanha sabe, é a oração. É a oração. Sempre estou falando de oração, porém, muita gente tem dificuldade com oração. Então vamos, através dessa série de 3 aulas, entender um pouquinho sobre oração. E para isso, eu trouxe um monstro teológico aqui, monstro no bom sentido, é claro, um monstro sagrado da teologia, em um livro dele, que é bem interessante, chamado, não sei se você consegue ver aí, ó, a ring light aqui não tá deixando, ó. Timothy Keller, livro Oração, se você sobe um pouquinho mais aqui, Experimentando a Intimidade com Deus. Beleza? É este livraço aqui do Timothy Keller, que você consegue encontrar, eu leio mais pelo Kindle, né? Fica mais barato para mim. Mas se você não tem o Kindle, eu tenho o Kindle, tanto o próprio aparelhinho do Kindle, quanto eu também tenho o Kindle baixado no meu tablet, como vocês viram ali. Então você pode, de repente, se você não tem um aparelho de Kindle, você pode baixar no seu celular. Minha esposa tem o Kindle no celular. Você pode adquirir esse livro com muito mais facilidade, muito mais baratinho, né, pela Amazon e tudo mais. Tudo bem. E para quem não conhece o Timothy Keller, ele é um dos principais teólogos da atualidade, ou seja, contemporâneos. Ele é um teólogo realmente fantástico. E nessa série eu vou pegar algumas coisinhas, só uma pincelada em trechos importantes, mas muito caros, muito preciosos para nós entendermos. E hoje, aula 1, todo mundo ora. Todo mundo ora. No texto dele vai falar sobre oração como fenômeno global. E eu coloquei como uma pergunta. E eu quero começar meditando numa passagem bíblica, que é o Salmo 65, 2, que fala assim: Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, versículo 2, né? Fala nesse breve versículo que Deus é aquele que ouve. E que ele ouve a oração. E em ouvindo a oração, os homens, as pessoas, os povos vêm até Deus. E faz muito sentido esse salmo dentro da temática da aula de hoje. Primeiro, Timothy Keller ele vai trabalhar, e aí eu vou meditar com alguns trechos aqui dele para você entender. Primeiro ele vai falar assim, ó. Ele vai, resumindo, ele vai falar que as religiões monoteístas oram. Primeiro, o que é uma religião monoteísta? Monoteísta é a que acredita em um só Deus. Então, as religiões monoteístas oram. Diz o Timothy Keller, para as 3 grandes religiões monoteístas, ou seja, que creem em um único Deus, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, ou seja, somos nós, a gente mesmo, né? Os islâmicos, o povo árabe lá, e os queridíssimos judeus que nós estamos acostumados. A oração constitui o cerne do que significa crer. Então, para essas religiões, as principais religiões do mundo, aliás, essas 3 religiões, o judaísmo é uma religião pequena comparada à quantidade, mas o cristianismo e o islamismo juntos, eles formam, eles juntando os dois, dá quase 5 bilhões de pessoas que se declaram ou cristãos, ou islâmicos, ou muçulmanos, que é a forma de falar, tá? Então, e para essas religiões, o Timothy Keller vai falar que a oração é a base
é o cerne, é o principal do acreditar, do crer. Aí ele fala, os muçulmanos são chamados a orar 5 vezes ao dia. Não sei se você sabia disso, mas alguém que faz parte da oração da religião islâmica, ele tem uma obrigação de orar 5 vezes ao dia, voltado para Meca, né? Voltado para a cidade sagrada deles. Os judeus têm como tradição orar 3 vezes ao dia. Provavelmente por conta de Daniel, né? Você deve lembrar que Daniel acabou se dando muito mal por orar 3 vezes também orando ao dia. E cada ramo da igreja cristã está impregnado de diversas tradições relativas à oração em público, em particular pastoral, né? Então é evidente, no entanto, que a oração não está restrita às religiões monoteístas. Então, o primeiro ponto, você vê nas grandes religiões, começando pela nossa, que é a maior religião do mundo, o cristianismo, nas suas várias vertentes, né? Todo tipo de oração é incentivado. Mas também os islâmicos, também os judeus, os que acreditam em um só Deus. Mas o Timothy Keller continua. As grandes religiões não monoteístas, ou seja, existem outras grandes religiões que também oram, como, por exemplo, os budistas, você já deve ter ouvido falar. Usam rodas de oração que lançam pedidos de compaixão à atmosfera a fim de entrelaçar o espiritual e o natural, de aliviar o sofrimento e de liberar a bondade. É a forma deles aí. Então os caras têm roda de oração e jogam o negócio aí para o universo, para a atmosfera, para que tanto o espiritual quanto o natural se equilibrem e possa haver alívio do sofrimento, que é um dos lemas aí do budismo, que é aliviar o sofrimento das pessoas, né? Os hindus, que é outra grande religião, aliás, os hindus têm mais de 1 bilhão acho que é a terceira maior religião do mundo, o hinduísmo, tá? Lá praticado, sobretudo na Índia, principalmente na Índia, mais de 1 bilhão de hindus no mundo. Já os hindus, embora possam orar pedindo ajuda ou paz mundial a qualquer um de muitos deuses, gente, eles têm mais de 300 milhões de deuses, tá? Tem como objetivo final a união com o Ser Supremo, Brahma, e escapar dos ciclos de reencarnação. Pera aí. Carlos, você falou só um detalhe aí. Brahma é o deus dos caras, mas Brahma não é a cerveja? Ô, irmão, que isso? Pra você ver, brasileiro não respeita ninguém, né? Brasileiro bebe o deus dos outros, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Brahma seria o ser supremo deles. Então, o grande objetivo da oração deles é orar para se unir a esse ser e escapar da reencarnação. Então, repare, também essas religiões grandes e que não são cristãs, o budismo não tem Deus, o Buda não é Deus, e no caso do hinduísmo, eles têm milhões de deuses, eles também oram. Outra coisa que o Timothy Keller fala, as diversas religiões menores também oram. Então, tem essas grandes religiões, ainda tem uma porrada de religiões. Segundo o grande teólogo brasileiro, Luiz Saião, meu professor também, lá no seminário, ele diz o seguinte, em um dos livros dele, de teologia, que pesquisas indicam que existam mais de 100 mil religiões no mundo. Entendeu? Eu falei aqui, por exemplo, de 4 delas, as 4 maiores. Então, todas as outras, por exemplo, também oram. O Timothy Keller fala o seguinte, povos de outras culturas, como os índios castores do sudeste canadense, então índios lá do Canadá, e os índios papagos do sudeste americano, então lá também do sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos, oram por meio de cantos. Olha só, uma prática que às vezes até no meio evangélico é muito comum, né? Eles oram por meio de cantos. Sua poesia e música servem como orações que unificam os reinos espiritual e físico. Mais ou menos parecido com até a ideia dos budistas, né? E aí, um ponto aqui que eu coloquei, que até os ateus oram. O Timothy Keller diz o seguinte, a oração é um dos fenômenos mais comuns da vida humana. Até pessoas professadamente não religiosas às vezes oram. Estudos demonstram que em países secularizados a oração... O que é um país secularizado? É um país que não é mais religioso. É um país que não tem, por exemplo, mais o cristianismo. Na Europa acontece muito isso. A Europa hoje, infelizmente, é chamada de uma Europa pós-cristã, onde as pessoas, embora o cristianismo ainda tenha uma presença muito forte lá, mas não se tem uma cultura que se diga, e povos que se digam professadamente cristãos. Eu sou cristão na maioria. Tem um ou outro país que tem maioria de cristãos, mas a maioria não tem nem religião. Eles são ateus, ou céticos, ou não tem religião mesmo, né? E aí ele fala, estudos demonstram que países secularizados, como esse, a oração continua a ser praticada, não só por aqueles que não têm nenhuma preferência religiosa, que de repente a pessoa não tem uma religião, mas acredita em Deus, então é natural para ela orar, mas também por muitos daqueles que não acreditam em Deus.
Então tem gente que não acredita em Deus, mas sente necessidade de fazer algum tipo de oração e ora. Olha que coisa, né? Um estudo de 2004 revelou que quase 30% dos ateus admitem orar às vezes. 30% dos ateus às vezes oram. E outro estudo verificou que 17% das pessoas que afirmam não crer em Deus oram com regularidade. Então, tem um estudo que fala que 30% e outro 17% dos ateus. Então, de 17% a 30% dos ateus fazem oração. Que coisa, hein? Né? Outra coisa que o Timothy Keller ele faz um levantamento aqui, né? A gente está tentando pensar com o Timothy Keller, sabe que todo mundo ora, né? Ele fala assim, ó, a idade que também conta. A frequência da oração aumenta com a idade, mesmo entre aqueles que não voltam para a igreja nem se identificam com nenhuma fé institucional. Então, parece que quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais elas vão orando, mais elas vão sentindo o impulso de orar. Não sei, talvez porque ela tá ciente que tá chegando a hora, né? Alguma coisa lá dentro tá falando, meu filho, você tá envelhecendo. E o final da velhice é um só, não tem pra onde correr. E aí eu acho que a pessoa fica mais sensível. Na brincadeiras à parte, talvez é a maturidade. Porque quanto mais jovem, mais a pessoa pode ser, não tô falando que é, mas pode ser mais inconsequente. E aí ela pode levar a vida mais de forma imediatista e não se preocupar com muitas coisas. Quanto mais preocupações vêm, mais sentido faz você orar, né? O estudioso italiano Giuseppe Jordan, aí o Timothy Keller vai citar, resumiu assim, ó, olha a frase do Jordan. Em quase em quase todos os estudos da sociologia do comportamento religioso, é bastante visível que um percentual muito alto de pessoas declarem orar todos os dias. Olha, em quase todos os estudos de sociologia é muito visível uma porcentagem de pessoas, nível muito alto de gente que fale orar quase todos os dias. Então a oração, ela é uma prática comum, constante, sociologicamente. Sociologia é uma área do conhecimento das ciências humanas, né? A gente chama de ciências sociais, e ela trabalha estudando o comportamento do ser humano dentro de sociedade. E essas pesquisas mostram, esses estudos mostram que quase todo mundo ora, né? E muitos dizem que fazem isso várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. É o meu caso, por exemplo, eu pratico um tipo de oração que ele começa pela manhã e termina à noite. Né? Dentro do método que eu tenho lançado, ensinado às pessoas, que é o método de devocional repartido, que é um método que eu criei dentro da minha própria vida, dentro da minha própria experiência de vida. Hoje, como alguém que acorda às 5 horas da manhã e dorme meia-noite, vai dormir meia-noite, na maior parte do tempo envolvido com trabalhos dentro ou fora da igreja, quando não com situações do cotidiano da minha família, das minhas filhas, da minha esposa, etc., né, resolvendo situações em casa. Então, dentro desse mundo de situações, qual o espaço que eu vou ter para orar? Então eu oro desde a manhã até a noite. Eu tenho um método repartido de devocional que inclui a oração. Então minha oração é repartida, né, várias vezes ao dia. Interessante que o Jordan, né, claro que ele provavelmente não conhece o meu método ainda, mas ele fala a mesma coisa que eu falo, né? Que estudos comprovam que essa é a maneira correta de você fazer. E como é que eu faço isso, Carlos? Como é que eu desenvolvo esse tipo de oração? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você pode colocar aqui nos comentários. Carlos, me fala mais sobre o seu método de devocional repartido. Carlos, me fala um pouquinho mais sobre como é que eu posso, de alguma maneira, melhorar a minha vida devocional e principalmente, em especial, a oração que eu te falo. Pode me procurar nas redes também, no meu Instagram, Carlos Araújo Cristão, tudo junto, que você vai me achar lá e eu vou estar falando sobre essas coisas também. E no final da aula aqui eu vou falar uma oportunidade especial de estudo. Eu vou fazer uma aula especial sobre a oração. Vou falar qual oração bíblica que nós vamos estudar no final dessa aula, tá? Continuando aqui, nós temos o seguinte, né? Todo mundo ora, então? Não. A resposta é não. Mas é quase isso, né? Porque diante de toda essa fala do Timothy Keller, a impressão que você tem é que todo mundo ora, então. Aí o Timothy Keller fala o seguinte, isso não significa que todo mundo ora. Ele faz uma pergunta, isso não significa que todo mundo ora? Aí ele mesmo responde, não. Muitos ateus certamente se sentem ofendidos com o ditado não existem ateus nas trincheiras. Sabe o que significa esse ditado? Isso é mais citado lá nos Estados Unidos, né, na América do Norte, mas às vezes alguém pode falar aqui, ou seja, é difícil você ter um ateu quando o avião tá caindo, né? As pessoas falam isso, né? E muito ateu se ofende com isso. Não, tem ateu sim,
existem casos, dizem que Karl Marx, quando estava morrendo, ele mesmo na morte dele, ele, de forma alguma, ele clamou a Deus, pediu ajuda, fez algum tipo de oração, né? Então, há muita gente que não ora, mesmo em tempos de extremo perigo. Há muita gente que não ora, mesmo em tempos de extremo perigo. Ainda assim, embora a oração não seja literalmente um fenômeno universal, e agora ele mata a charada, né? Será que todo mundo ora? Ele fala assim, ó, embora a oração não seja literalmente um fenômeno universal, ou seja, que todo mundo, em todos os lugares, em todo o tempo ora, ela é global, ou seja, está presente em todas as culturas e envolve a esmagadora maioria das pessoas, ao menos em algum ponto de suas vidas. Isso é muito significativo, inclusive até para a questão um dos argumentos da existência em favor da existência de Deus, é um argumento histórico, que você não encontra povos organizados, em sua maioria, é muito raro você encontrar algum povo que não tinha religiosidade, que não buscava Deus. Não significa que a busca desse povo era uma busca correta sobre o Deus, ou que eles estavam alcançando o Deus verdadeiro. Mas você não encontra no mundo evidências é muito escasso de povos que não buscavam a Deus. Os deuses ou Deus, né, de alguma maneira, queriam encontrar Deus. Isso é uma evidência de que pelo menos esse anseio existe, né? Então ele coloca aqui, ó, ele coloca os esforços para encontrar culturas, incluindo as mais remotas e isoladas, sem alguma forma de religião e de oração, têm fracassado. Né? Uma vez eu ouvi um ateu aqui no Brasil, num debate, falando, não, mas não tinha, né, não busca, tal povo X não tinha religiosidade. O fato é que não encontrou-se evidência naquele povo X. Mas o fato de não encontrar evidência não significa que não teve. Significa que nós não encontramos evidência. Né? Aí, se teve ou não teve, fica por conta do mistério. Né? A evidência histórica mostra que a maioria dos povos esmagadora busca Deus de alguma maneira. De alguma maneira. Né? Estão acertando? Acertaram esses povos que já deixaram de existir? Estão acertando os povos que são mais afastados? Isso é uma outra história. Mas buscam, existe um anseio, né? Então orar é uma inclinação natural, nós podemos pensar assim, né? Sempre houve entre os seres humanos, e o Timothy Keller, para finalizar aqui, sempre houve entre os seres humanos alguma espécie de tentativa de comunicação entre os reinos humano e divino, isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Parece que existe um instinto humano de orar, Olha que interessante isso. Existe um instinto humano de orar. Aí ele cita um dos maiores teólogos, para alguns o maior teólogo do século XX. Ele fala, o teólogo suíço Karl Barth chama isso de nossa ânsia incurável por Deus. Legal isso, né? Ânsia incurável. O ser humano, esteja ele dentro da igreja cantando corinho no momento do culto, na vigília pentecostal ou nos bancos de uma igreja tradicional, ou seja lá onde for, ele tem ânsia, ou talvez ele nem esteja, ele fala que Deus não existe, mas o Karl Barth fala que existe uma ânsia incurável por Deus. O ser humano é incuravelmente alguém que busca por Deus, deseja, busca não, ele pode não buscar, mas ele deseja Deus incuravelmente, não tem como ele se livrar disso. Dizer que a oração é uma prática quase universal não significa, todavia, afirmar que toda oração é igual. Né? Aí ele fala aqui, há uma vertiginosa variedade delas aos olhos de um observador. Alguma dúvida que existem tipos diferentes, né? Basta ver os transes religiosos dos xamanitas americanos nativos. Então você vai para aquelas tribos mais afastadas, tem os chamados xamãs ali, que são feiticeiros, que entram em transe e tem todo tipo de transe que você puder imaginar. Aí ele fala os cânticos dos mosteiros beneditinos, que são aqueles cantos gregorianos, né? E aí eles oram ali passagens das escrituras em latim normalmente. Entusiastas praticando yoga nos escritórios de Manhattan, lá nos Estados Unidos também, eles fazem as orações lá, mântricas, né? As longas orações pastorais dos ministros puritanos do século, e aí então, do século XVIII no caso, são os famosos Quakers, etc. O falar em línguas nas igrejas pentecostais, já tem irmão aí orando em língua daqui, calma, segura, irmãos, para acabar. Muçulmanos entregues a sujud, com a testa, as mãos e os joelhos no chão, né? Que eles oram ali, voltados para Meca.
Judeus racídicos se balançando e se curvando em oração. Principalmente você vê isso lá no monte, no Muro das Lamentações em Israel, né? A parte que sobrou do templo que foi destruído em 70 depois de Cristo. Você tem aqueles judeus que ficam fazendo orações, né? São judeus racídicos que fazem isso. Ou um sacerdote anglicano lendo o livro de oração comum que tem na igreja da Inglaterra, né? A igreja que recentemente perdeu aí a sua patriarca, a rainha Elizabeth. Aí ele fala, o que nos leva à pergunta? E ele finaliza assim, ó, em que sentido esses tipos de oração são semelhantes e em que são diferentes? Isso aí ele vai responder e eu vou pegar esse trecho que ele responde também na próxima aula, com tipos de oração. Você vai ter que me acompanhar mais uma vez para você aprender os tipos de oração segundo Timothy Keller. Gente, demais essa aula, né? Uma aula muito instrutiva, uma possibilidade muito grande para todos nós de aprendermos sobre tipos de oração. Agora, é claro, a gente está tentando, tipos de oração não, aprender sobre oração. Será que oração... E que surpresa foi para mim, quando eu li, que surpresa talvez tenha sido para você, saber que no mundo inteiro, mesmo que não todas as pessoas, mas que no mundo inteiro, a maioria esmagadora das pessoas, até mesmo ateus, oram constantemente. Que o ser humano tem esta ânsia incurável, como disse o Karl Barth, por Deus. Que maravilha isso! Que Deus ele possa derramar essa ânsia cada vez maior em mim, em você. Que se o mundo inteiro tem essa ânsia... Como é que tem que ser essa ânsia entre nós cristãos, pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm o Espírito Santo dentro de nós, pessoas que têm a palavra de Deus descortinada e revelada para a nossa compreensão diária, o deleite diário diante da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, da adoração, da meditação das Escrituras e da oração. E quantas pessoas que infelizmente não fazem isso, porque tem muita dificuldade de buscar Deus constantemente e muita dificuldade de orar. E é isso aí. Que Deus abençoe você e até a próxima.